Agora ele avisa, né, que tá gravando pra gente. É. Então vamos nos conectar, porque eu vou abrir o Vida Feliz. Vamos ver o que é que vai ser, qual vai ser a mensagem de hoje. Vamos lá, Vida Feliz, página... Ainda estou com problema do óculos, vê, né? Vida Feliz, página 105. Não coloques as tuas aspirações nos entretenimentos, viagens, festas e folguedos. Caso te surjam as oportunidades para gozá-los, muito bem. Aproveita e constatarás que estes prazeres passam como outras satisfações quaisquer, deixando-te ansioso por novas ocasiões de usufruir. E, assim, incessantemente. Há quem sacrifique o futuro, utilizando-se de empréstimos e prestações com juros extorsivos para viver essas ilusões, que retornam como pesadelos no momento dos resgates das dívidas. Busca os prazeres simples e duradouros, aqueles que não te perturbam o presente, nem te escravizam o futuro. Boa, hein? Consciência, meu povo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos nos conectar com esse poder supremo, com essas energias superiores. E assim, Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui para estudar, para aprender e trocar nossos estudos, que nós possamos, Mestre, nos entregar, a fim de que a gente consiga, de fato, trazer para o nosso cotidiano, a nossa vida diária. Abençoa, Senhor Jesus, todos aqueles que estão presentes aqui, aqueles que não puderam estar, os que estão chegando. Agradecemos, Mestre Divino, por todo o amparo da espiritualidade, que a todo momento, a todo instante está conosco, nos auxiliando, nos intuindo para o bom caminho. Mestre Jesus, nos abençoe nesta noite e fique com a gente hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Hein, Ju, mandei fazer óculos para mim, porque eu também tô com esse problema de ficar afastando as coisas para poder ler. Tu não se adaptou com o teu óculos, né? Então, amiga, depois dos 40, isso aí, para quem nunca teve problema, depois de 40 sempre acontece. É porque a minha lente ficou, como é que eu não sei falar, mas é porque o campo para leitura ficou muito estreito, teria que ser um pouquinho mais amplo, porque quando eu virava assim, eu ficava com ânsia de vômito. Eu vou sexta-feira tentar fazer um outro exame para ver se eu consigo trocar essa lente. Porque O teu não é para deu. longe também, não? Só para perto? Para longe é pouquinho, é mais para leitura mesmo. Nossa, eu já tô com o meu braço, já não tá dando mais, gente. Já não consigo. Gente, o pipoqueiro tá animado lá na rua vendendo pipoca. Ô, pipoqueiro! Você quer Vocês que eu conseguem leia ouvir? logo? Quero. Ou então a Lívia, que tá com a vista melhor. Isso, Lívia. Lívia já tá com óculos, é para você, Lívia. Vocês estão me ouvindo? Que para mim está falhando um pouco. Não sei se é a minha internet. Bom, vamos lá. É a cura da sogra de Pedro, né? É o capítulo 8, no versículo 14 e o 15 só. Jesus, após vir para a casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e febril. Tocou a mão dela e a febre a deixou. Ela se ergueu e o servia. Bom, vamos para as palavras, né? No primeiro versículo, além de deitado e febril, que o Haroldo já tinha, né, sublinhado, né, que deitada
ele botou como ser lançada, ser posto, colocado, depositado, estar deitado, e febril, né, que ele botou que é tendo febre. Eu também sublinhei Pedro, né, e botei o significado do nome mesmo dele, né, porque no quem, eu já falei mais da personalidade dele, mas nas palavras eu botei o significado da palavra Pedro, né, que é pedra ou rochedo, né. E, bom, nesse versículo é isso. Alguém quer falar alguma palavra, alguma coisa desse versículo? Eu botei sogra, mãe da mulher ou do marido em relação a outro cônjuge. E botei ergueu, colocar em um lugar alto ou mais alto, levantar, elevar. Alguém mais? Mas ergueu tá no versículo 15. Isso. Ah, tá. Foi mal. Você falou dos dois. Não, tá tranquilo. Não, só do 15, além de erguer, como você colocou, também fiz praticamente a mesma coisa. Botei servia, né, que é trabalhar em favor de alguém ou de algo. E é isso. Perdão. As minhas palavras foram essas. Se quiserem acrescentar mais. No servir, eu botei assim, auxiliar, ajudar, satisfazer, dar. No de cima, tem o vir, né? Após vir para a casa de Pedro, encaminhar ou ser transportado de algum lugar, ou para algum lugar, para algum lugar. Deixa eu ver aqui. E no de baixo, onde tem tocar, né, o verbo tocou, né, o verbo tocar, pegar, pôr a mão em. Ou seja, segurou, né? Só deu aquela mãozinha fofa e gostosa, energizada, cheia de paz, de fluido, maravilhosa. Acho que eu botei só essas 4 mesmo. E erguer, a Su já falou, eu também botei aqui, erguer. Vamos então para obras espíritas. Nas obras espíritas, eu coloquei Caminho, Verdade e Vida, capítulo 70, Poderes Ocultos, né? Aí eu sublinhei algumas coisas que eu vou ler para vocês, que eu achei importante. Ninguém reuniu na Terra, ninguém reuniu sobre a Terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Né? Ele foi o nosso modelo, o nosso guia, o ser mais evoluído que já reencarnou. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos, né? Tinham poderes, né? No entanto, no dia do Calvário, vemos o mestre ferido, sem recorrer aos poderes, sem recorrer a benefício da sua própria situação. Ele ficou lá, ele confiou, né, em Deus, ele teve uma atitude de humildade, de aceitação, né? Ele poderia ter usado os poderes dele para poder sair daquela situação, mas ele não fez. No serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, entregou a vontade de Deus, né? A lição do Senhor é bastante significativa, e nisso, né, ele deixou uma grande lição para a gente. Antes do nosso, né, a lição, né, antes da gente permanecer o bem dos outros. Então, antes da gente pensar na gente, que a gente pense no bem dos outros, que ele, a todo momento, ele, até nessa passagem mesmo da cura, né, ele toca nela e a todo momento, nessa próxima história aqui que eu vou contar também, o Bendito Guilhão, que também eu achei muito interessante, que é do Irmão X, Contos e Apólogos. O Bendito Guilhão, Aguilhão. Eu falei assim, gente, o que é aguilhão? Aguilhão é uma vara com a ponta de ferro afiada, né?
Então, é uma historinha que ela é grande, mas eu vou falar só algumas coisas, e porque eu achei muito, muito legal. Porque o Irmão X é uma daqueles livros, daquelas histórias que vai contar os bastidores, né? Que eu adoro saber. Jesus explicava, né? Jesus estava explicando para os discípulos. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre, que operemos contra a inveja que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa a loucura, contra o egoísmo que isola as almas entre si. Estava lá explicando e falando, né, para os discípulos. A grande transformação não surgirá de inesperado. Santifiquemos o verbo que antecipa a realização, né? A nossa palavra, ela tem poder, então, antes da gente realizar, que a gente diga, que a gente faça, né? Que a gente faça, realize, mas que a gente diga, né? Que santifique nossa palavra. O pensamento bem conduzido na prece fervorosa recebe energias, então, que a gente cultive, né? O poder de pensar coisas boas, de fazer prece, de enviar energia, tudo isso ele tava falando, né? Falou também sobre a paciência. A paciência no ensino garantirá êxito na sementeia, quer dizer, você tem que plantar, você tem que botar sua sementinha lá, mas você tem que ter paciência, não adianta você ficar escavando. Será que vai nascer hoje? Não vai nascer, então você tem que ter paciência, você tem que plantar sua semente, né? A palavra aliada ao amor. Aí ele estava falando lá todas as coisas, né, que Jesus devia ser maravilhosamente, você devia ficar assim, ouvindo ele. Aí Pedro fala assim: compreendo que o ensino da Boa Nova se estenderá à felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para as criaturas? E se curasse todas as doenças? Pedro queria que ele curasse aquela multidão inteira. Aí o Felipe ainda falou assim, tímido, né? Mas ele falou: não é mais fácil de se concentrar as ideias do alto quando o sofrimento físico, quando já não tem mais sofrimento físico, né? Então estava ali incentivando o que Pedro estava falando. Pô, vamos curar todo mundo. Aí Jesus comunicou, né, a eles que no dia seguinte, a título de experiência, que todos seriam curados. Antes da pregação, porque pelo que eu entendi, ele pregava e depois curava, né? Curava cego, curava paralítico, né? Mas antes ele fazia aquela pregação, para todo mundo poder, pelo menos ele estava ali plantando uma sementinha para poder ouvir, né? A pessoa. Mas ele falou assim: não, antes da pregação, todo mundo vai ser curado. Aí no curso de algumas horas, foram liberados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, mais de 100, assim, muita gente ele foi curando. E na hora que a pessoa ia saindo, o Pedro fazia o convite, né? O banquete da verdade, da luz, o mestre falará em breves instantes a respeito da eternidade, da beleza. E as pessoas iam, metendo o pé. As pessoas saíam alegres, beneficiadas, né? Mas com as frases apressadas, sabe? Se agradecendo e se desculpando, e tinha gente esperando em casa, no ambiente doméstico, né? E tinha que retomar certas preocupações, aí está escrito no texto, preocupações vulgares, né? Coisas que não tinha nada a ver. E aí, com a cura da última pessoa lá, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes. Aí Pedro ficou assim. Aí Jesus falou assim: Pedro,
estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não esqueçamos de que o sofrimento é a criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. Então, o sofrimento ele faz parte, né? A gente aqui na Terra, a gente precisa ainda disso. Nós não estamos evoluídos a esse ponto. A gente precisa passar pelo sofrimento, né? Para poder dar mais valor, para poder se conectar. Enfim, nós somos assim. Aí no finalzinho fala assim: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Então, quando a carne está doendo, tá ruim, né, é o remédio que vai curar lá o perispírito, lá dentro, lá o nosso espírito, que ele é eterno. Então, vai ser o remédio, entendeu? Sem o bendito aguilhão, que é aquele negócio que eu falei, né, que é um ferro com uma ponta aguda, né? Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Então, assim, ele diz que é quase impossível. De repente, né, um ou outro consegue, mas assim, a maioria do rebanho, da gente, da humanidade, não consegue. A gente precisa passar por esse bendito aguilhão da enfermidade corporal, né? E é bom a gente estar lendo isso todo dia para não esquecer, não, porque a gente esquece toda hora. Então, foi esses 2 textos que eu peguei para estudar. Alguém mais quer falar de texto? Acho que a Érica quer falar. Oi, tá me ouvindo? Sim. Sua, passa pra gente aqui as 2 fontes que você pegou. É só isso que eu quero falar realmente. É só pedir as fontes para eu ler com calma. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Tá, obrigada. O que me chamou a atenção também, né? Meio texto que você leu, Su, muito lindo. O que me chamou a atenção também nesses versículos, né? Que eles são bem pequenininhos, né? Mas a parte que depois que a sogra, né, foi curada, tem escrito, ela se ergueu e o servia, né? Então foi até um pouco do meu como, né, que eu escrevi, que eu acho que encaixa justamente também com o que você falou do texto. A pessoa ser curada, né? Você vê, a sogra dele foi curada e em seguida já estava servindo a Cristo, né? Eu tenho certeza que não é só... Tem muito mais significado do que só isso, né? Que está escrito aqui. Eu acho que fala muito nos dias de hoje, assim, nossos, né? De quando... de gratidão, né? Quando a gente recebe as coisas boas, né? Da espiritualidade, de Deus mesmo, Jesus, e como é que a gente pode retribuir isso, né? Nos erguendo, né? Vamos assim dizer, e servindo, né? Ou seja, sendo caridosos, sendo bons, indulgentes, como a gente falou hoje no Evangelho, né? Então, eu notei que, ao mesmo tempo, ela estava febril, estava deitada, né? Enfim, né? Ela estava doente, né? E aí Jesus chega com essa cura, né? Provavelmente, né? Aplicou um passe nela, a gente sabe disso. E depois ela, logo quando se sentiu bem, ela levantou e seguiu com a vida, sabe? Ela não se fez, vamos assim dizer, me passou muito isso de não se fazer de vítima, né? De, eu estava doente, vou continuar deitada aqui mais um pouco, né? A gente, né, tem logo isso, né? Vou ficar aqui mais quietinha, não, porque eu estou doente. Ela se ergueu e foi à luta, vamos assim dizer, e foi fazer as coisas que ela tinha que fazer, e foi servir a Cristo, e com certeza não tinha só Cristo lá, os outros apóstolos deviam estar, né, juntos, né, como eles andavam. Então, ela foi ao auxílio, né, ela foi auxiliar, né, ela foi ajudar. Então, isso que me chamou mais atenção, essa ação, né, essa atitude, porque às vezes acontece, né?
Exatamente, foi o que a gente falou, né? Todo dia que a gente recebe o Messias em casa. Então, eu gostei disso, porque é até uma, mesmo estando subentendido, né? É até uma mensagem de ânimo, né? Vamos assim dizer, que apesar da dificuldade, ela teve lá a sua bênção, né? Pelo merecimento dela, com certeza, ela teve o merecimento, e ela foi imediatamente ao auxílio, à luta. Então, essa parte foi o que me chamou mais atenção, né? Que às vezes as coisas boas estão chegando para a gente, mas nós mesmos bloqueamos porque a gente está se fazendo de vítima, né? Foi, ai, nada acontece, ai, nada. O que meu pai sempre fala para mim, Jesus não vai bater na sua porta e te puxar pela mãozinha, entendeu? A atitude é sua, entendeu? Ele vai te abençoar, né? Se você está querendo muito uma coisa e se essa coisa vai te fazer bem, com certeza a espiritualidade, todo mundo vai trabalhar em prol disso. Mas não adianta você ficar se fazendo de vítima, de eu não vou conseguir, vai demorar muito para eu conseguir isso. Não vai dar certo, não vou nem tentar, entendeu? Então, acho que esse também foi uma mensagem muito... Ficou sucinta, né? Se ergueu e servia. Ficou sucinta, mas me trouxe essa ideia de que a gente tem que levantar e tomar atitude e ir para a vida, entendeu? Não tem essa de, né? Enquanto ela estava enferma, claro, ela estava no seu repouso, mas depois disso não teve mais, né? Desculpa, ela se recuperou, né? Pelo auxílio, né? De Cristo e foi, entendeu? Então acho que traz muito hoje em dia para isso nosso, né? De que às vezes a gente quer as coisas, mas a gente mesmo bloqueia essas coisas porque o nosso sentimento, né? A gente está, não vai dar, não vai, a gente está pessimista, né? Então, mesmo a gente ainda não conseguindo alcançar tal coisa, não, mas eu vou conseguir, vamos embora, entendeu? Vamos fazer o que tem que ser feito. Um dia a gente chega lá, entendeu? Então, eu acho que esse servir, né? Erguer e servir são, né? Dois verbos, né, mas que falou tanta coisa, né? Assim, para mim, me passou muito isso, muito assim, foi uma passagem otimista, né? Eu achei muito, muito legal essa ideia que me passou. Alguém mais? Ninguém vai falar, não? Se ninguém falar, eu vou falar. Vou falar rapidinho do que a Lívia comentou, do que ela falou, né? Na verdade, quem vai comentar sou eu. E ela usou a ideia da gratidão, né? Ela colocou como gratidão, e é realmente, né, lindo pensar sobre isso, que gratidão é reconhecimento do bem recebido. Foi isso que ela teve, né? Ela teve a gratidão pelo mestre. Eu estou pensando sobre a ideia da gratidão, e aí eu falei, gente, como é que eu vou falar sobre gratidão? Aí vem a Lívia discorrendo toda a ideia, todo o pensamento, e colocou nesse pensamento a gratidão. E a gratidão nada mais é que o reconhecimento, né, pelo bem recebido, e ela teve isso. Rapidinho, viu, Jussara? Segue aí. Quando a Su leu a parte que fala que Jesus ele não usou os poderes, vamos dizer assim, dele para sair, né, do Calvário, lá da cruz. E aí passou uma mensagem para mim aqui também, né? Além do que vocês falaram, a mensagem que chegou para mim é de que é necessário a carne morrer, que a carne morra. Não é para sempre. Ele poderia se curar ali e ficar... Não, o objetivo de estarmos aqui na Terra é realmente esse caminho aí. Acabar a matéria, né, com a morte do corpo físico. Eu acho que deu essa lição também, trouxe esse entendimento para mim. Não sei se para vocês perceberam dessa forma também. É isso, foi isso que eu notei. Tem uma parte de Gênesis também que está falando, não sei se alguém pesquisou Gênesis. Tem um trechinho aqui, deixa eu ver. Vou sair daqui, está em 7 minutos, mas acho que dá. Tem assim, de todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há de contestar as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem.
que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Fala ainda mais alguma coisa, mas é isso, você fazer porque tem que ser assim, porque é assim que é. A gente veio para servir, né? Como bem o texto falou aí, a gente veio para servir. E é uma troca, é a lei do equilíbrio. A gente vai fazendo, depois, quando a gente estiver no sufoco, alguém vai fazer por nós. E eu acho que é isso, na hora da gente fazer as coisas, não, no caso aí falou de não se preocupar com os indiferentes. Tudo bem, deixa para lá. Vamos focar só naquele povo que está ali, ó, envolvido aqui, que está na mesma vibe, na mesma sintonia, porque isso vai ganhar força, né? Vai ganhar, porque às vezes você olha uma pessoa, às vezes, te criticando, a Márcia faz um trabalho legal, que a gente sabe, né? Aí vem alguém criticando, ela poderia ficar desanimada, poderia... Não, deixa quem quiser falar, porque o mais importante é a ação que está acontecendo ali, né? Que ela está levando para as pessoas. E é isso, para a gente ter esse ânimo também, ter bom ânimo e não parar nas dificuldades e vamos botar assim, nos julgamentos, né? Dessas pessoas que não fazem, né? Mas querem falar dos que fazem, né? E que a gente possa aprender com Jesus, que não olha para trás, segue, faz o que você tem que fazer e vai embora. Acho que é por aí. A gente não tem que aceitar críticas de quem nunca construiu nada, né? No Evangelho de hoje, falou mais ou menos disso. Contou uma historinha lá no texto que a gente leu, de 2 homens. E aí, um tinha doado muita coisa, né? Tava com um saco cheio. Pelo que eu entendi, acho que eles já estavam no plano espiritual, né? Eles estavam sendo, assim, avaliados, né? O que você fez? O que você fez? Aí um veio, tava lá com um saco bem cheio, e o outro com um saco meio vazio, meio transparente. Aí eles reconheceram o saco. Falaram, aquele dali é o meu. Ih, ó, doei muito. E o outro do saco mais vazio, mais pobrinho, esse dali é o meu. Eu quase não tive para doar. Foi desafiador. Aí, a pessoa que estava ali avaliando, né, falou assim, não, peraí, esse saco aqui que tá mais cheio, tô resumindo assim da minha maneira, tá, gente? Esse saco aqui que tá mais cheio, tá, tipo assim, com coisas supérfluas, com sobras, de você tinha muito, e você, então isso daqui não vai valer, não. Esse saco que tá mais vazio, mais ralinho, mais transparente aqui, mas esse daqui, porque você não julgou, você tratou com indulgência, com doçura o próximo, isso é também uma forma de caridade, né? Não só material, né? Então, você vai para aquela fila ali, dos que conseguiram. Então, eu falei assim, gente, a gente tem que ler esse texto todo dia, porque a gente esquece, né, que caridade não é só material, que caridade também está na forma da gente julgar, de não julgar, de ser doce com as palavras, de ser indulgente, de se colocar no lugar do outro, tudo isso também é caridade, né? E não só dar o que está sobrando, e isso daí não vai contar muito. Igual o óbolo da viúva. Gente, a gente vai precisar ir para o nosso comercial e voltamos no mesmo link, tá bom? Vamos lá, a gente vai para o comercial e já volta. Pronto. A Márcia daqui a pouquinho deve entrar. Quem mais gostaria de falar? Jussara. Nesse Gênesis, nessa parte que eu li, tem uma parte mais para baixo, não sei se vocês viram também, falando que Jesus prendia as pessoas pelo coração quando ele curava. Mas aí tem essa parte, ele só curava depois, porque se ele curasse antes, acontecia aquilo, né? Que você leu. Então as pessoas é como se elas ficassem realmente gratas, né? Porque só quem passa pelo sofrimento, por uma enfermidade braba, e tem a cura, sim, sabe valorizar isso aí, né? No caso, daquela bem firme, né? Porque, por exemplo, aqueles outros que
que foram curados, poucos se importaram, meteram o pé, foram embora. Então, felizes daqueles que sabem reconhecer aquelas pessoas que estendem as mãos na hora que você mais precisa. Porque a gente sabe que existem pessoas que não se importam, como esses outros que estavam lá no culto, né? A gente precisa entender isso também, porque quantas vezes, não que a gente queira reconhecimento, eu sei que todo mundo aqui já fez alguma coisa por alguém e já recebeu também carinho, já recebeu ajuda, né? E a gente, todas as vezes que eu paro e penso, as vezes e as formas que eu fui ajudada, me enche o coração de gratidão. E no mesmo instante, o meu pensamento vai para aquela pessoa, de saúde, de felicidade. Você veja que é uma troca, né? Você vê, porque você passou por uma dor muito grande e ali você reconheceu o valor de ter um amigo, de ter uma mão estendida. Então, é muito importante a gente reconhecer, como a Lívia falou da gratidão, a Érica também. Acho que essa energia da gratidão é uma energia muito poderosa. É o que faz girar, é o que faz, quando eu agradeço, eu emano, eu levo aquele meu sentimento para aquela outra pessoa, né? E aí a roda vai girando, e aí a gente vai multiplicando essas coisas, eu penso por aí, né? Aí eu estava vendo essa parte da Gênese, que tem mais para baixo falando que Jesus prendia as pessoas pelo coração por conta dessas curas que aconteciam, né? Aí eu lembrei, a comparei com o que você falou, mas tem que curar depois, né? Não pode curar antes. Deixa a pessoa passar um pouquinho, um pedacinho dela, porque é bom. Igual o Divaldo fala, né? Tratamento de beleza, espírito. Quem mais gostaria? Fátima, você está muito quietinha. Eu vou aproveitar a deixa aí da Jussara. Que eu não fiz o estudo das obras. Eu vou falar mais no como, no quem. E a Jussara falou nessa coisa de energia, da gratidão, né? Interessante que eu estava fazendo um estudo sobre a energia do pensamento e realmente essa energia, toda a energia, diz Emmanuel, né? Que a energia que a gente produz dos nossos sentimentos, da nossa vontade, do nosso pensamento, ela primeiro nos inunda, sai de nós e retorna para nós. Aí, falando assim, é uma coisa simples, mas se a gente colocar isso, né? Essa coisa da energia, da gratidão, né? Se ela nos inunda primeiro, então a gente está sentindo toda a gratidão. Se ela sai de nós, ela está atingindo o outro, né? E se ela retorna para nós, a gente está recebendo gratidão também. E o mesmo acontece com os sentimentos ruins. Então, tanto serve para o bom quanto para ruim. Quando a gente gera uma energia, a gente primeiro nos inunda. Por isso que, por exemplo, a gente sentir... Está fugindo um pouco do tema, mas é que eu achei interessante falar. Se a gente sentir raiva, primeiro essa raiva vai nos inundar, vai sair de nós, vai atingir o alvo, depois ela vai retornar a nós. Então, a gente começa a pensar nos sentimentos, né, dessa forma, e você vê a responsabilidade que é do sentir, do querer, do desejar, do pensar, né? Nos inunda, sai e volta. Em relação ao estudo, eu li no livro Ensino e Parábolas de Jesus, que fala sobre as características das curas de Jesus, que fala que a característica, né, principais das curas que são curas orgânicas, que ele separou, né, em curas orgânicas e curas espirituais, dividida, né, em mentais, curas mentais e obsessivas. Porque se você for estudar, né, as curas de Jesus, ou eram endemoniados, né, pessoas desequilibradas, doentes mentais, e também a cura orgânica, né, paralítico, cego. E também nesse livro fala dos germes malsãos
que são hereditários, né? O que a gente adquire no nosso corpo de hereditariedade é o que a gente cultivou em outras existências. Então, esses germes vêm latente ali. Dependendo da nossa conduta e de como a gente trabalha, né, essa nossa conduta, eles vão, vamos dizer assim, vão aflorar ou não. E interessante que hoje tem faculdade de medicina que tem a disciplina Medicina e Espiritualidade. Eu assisti no congresso, né, tem uma médica pediatra, duas médicas, né, uma pediatra oncológica e outra pediatra especializada em doenças mentais infantis. E justamente ela aborda essa espiritualidade na Universidade de Medicina, eu acho que, não sei se é lá de São Paulo, eu não tá, depois eu vou ver qual é e falo para vocês. E ela fala que, assim, que ela faz a associação, né, das doenças mentais todas orgânicas, tudo direitinho, e depois espirituais, né, causas espirituais que não são que não têm comprovação orgânica, não tem, a ciência não consegue explicar, quando a ciência não consegue explicar, né, e vem as causas espirituais. É muito interessante porque nós estamos caminhando para isso, né, porque Jesus veio mostrar o que com essas curas, né? Por exemplo, esse conto aí, que essa história que a Suzana falou, dos bastidores, né? Mostrou o quê? Mostrou que as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com a espiritualidade, com a sua melhora, com nada. Quer o resultado, curou, saiu fora, entendeu? Não querem tanto que a maioria depois voltaram a enfermar, porque continuaram com o mesmo padrão de pensamento, com as mesmas atitudes, voltaram a enfermar, né? Morreram com a mesma patologia, com a doença, né? Então, o que ele quis mostrar aqui é essa cura, não é somente curar, expulsar demônio, ela tinha que ser uma cura do ser, do indivíduo, do espírito, né? Da pessoa no esforço de se melhorar como ser, né? E isso vale para nós, né? Essa deixa, né, desse estudo, que é um versículo tão pequenininho, e a sogra de Pedro já estava doente há muito tempo, eles queriam comprar o tal do carneiro lá, não tinha dinheiro para fazer a oferenda, para curar, e Jesus veio e curou, foi lá, eles pediram, aproveitaram, né? Vamos pedir, e resolver a situação. E também a Lívia falou uma coisa muito interessante, que ela pegou e vida que segue, né? Fez as coisas dela, ela servia todo mundo na casa, inclusive servindo Jesus, que realmente esse serviu ali deve ser muito mais do que a gente acha que é servir, né? Porque Jesus sondava o coração de todo mundo, então ele sabia justamente o que ia ali no coração da pessoa, né? É isso, gente. E é exatamente isso também que a Jussara botou aqui no chat, que vemos em alguns centros que as pessoas só assistem a palestra porque tem alguma coisa no final, ou uma cesta básica, ou um passe. E também a gente, eu e a Ju, a gente fazia parte do grupo lá do FE de magnetismo, né, que a gente usava o nosso magnetismo para poder curar, e muitas pessoas se curavam e depois acabavam voltando também a ter o mesmo problema, porque é uma questão, né, de vibração. Fala, Ju. Só para complementar, ou vai e não peques mais, né? A gente esquece essa parte, aí volta tudo de novo. Era isso, né? Isso aí, fala. Tá. Interessante também, eu até esqueci uma experiência pessoal, né, que eu passei. Uma pessoa, não vou citar nome aqui, tá, gente? Me pediu ajuda, perguntou se eu fazia oração, se eu conhecia alguém que fazia oração, porque estava com encosto. Estava achando se eu acreditava em encosto, né? As pessoas leigas que não são espíritas, né? Mas quando acontece alguma coisa e lembram de alguém que aí pede um socorro, vamos dizer assim.
tudo bem. E aí eu me comuniquei com a casa, com as pessoas que eu conheço e tal, levei a pessoa no centro espírita para fazer um acolhimento fraterno e tal. E aí esperou a resposta da espiritualidade uma semana depois da reunião mediúnica, se tinha realmente alguma coisa ou não, ou se era orgânico ou não, e veio a resposta, tinha realmente alguma coisa. Que não me foi evidenciado, foi falado para a pessoa. A única coisa que me falaram foi: essa pessoa precisa se tratar, precisa ficar perto de Jesus, precisa, porque o negócio é sério. Ninguém me falou, eu fiquei curiosa, estou curiosa até hoje, mas ninguém me falou. Porque eu ainda tenho a fofoqueira dentro de mim. Mas eu me fechei em cofres. E a gente vira santo, né? Dentro da casa espírita. Tá bom, doida para saber, mas não soube de nada. Aí, gente, estou brincando, só para relaxar. Aí, realmente não soube de nada, só o que me falaram foi isso. E aí eu fiquei com aquela, porque a pessoa é muito querida, né? Muito querida. E aí, conclusão, quando viu que tinha que estudar, que tinha que entrar para um grupo, né, de estudo, e foi orientado que se não fosse ali, que não necessariamente tinha que ser no centro espírita, poderia ser em outra, a religião que escolhesse, né, católica, evangélica, sei lá, né, a pessoa sumiu completamente, nem fala comigo pelo WhatsApp. Então, assim, né, pede para orar e não quer fazer a própria parte. Eu estou rindo porque, assim, tem que rir, né? A gente tem que rir das nossas desgraças. Mas, assim, nem rindo da situação da pessoa, né? Mas, assim, a história do irmão X, que contou que o povo se curou e meteu o pé, é mais ou menos isso. As pessoas querem, ó, é sombra e água fresca. Não querem fazer esforço, estudar, parar, né? Um minuto, tal, só quando o bicho pega. Aí, quando o bicho pega, vai atrás, aí depois fica tudo bem, aí vai de novo. Ninguém quer ter o compromisso. Então, é o que Jesus falou, é o aguilhão. A gente ainda precisa do sofrimento para aprender, né? Das doenças, da perturbação, porque o mal não existe. Quando eu comecei a estudar que o mal não existe, eu falei, gente, tudo que eu achava que era, não era, né? Porque o mal não existe. Então, o mal é o quê? A ausência do bem. Né? Fala aí, eu estou vergonhosa. Gente, vamos passar então para os quem, quando, onde, sei que, não sei o que lá. Então, quem? Fala aí, Lívia. Ó, eu coloquei Pedro, né? Falei um pouquinho de Pedro. E Pedro, assim, pelo que ele me passa, né, da personalidade, enfim, ele é um dos apóstolos que mais assim, parece com a gente, né? Porque Pedro era o apóstolo meio vida louca, né? Ele fazia, às vezes, ele era impulsivo, ele, né, falava às vezes demais, às vezes ganhava os puxões de orelha de Jesus, né? Tipo, Pedro, fica na sua, calma aí, entendeu? E ele queria fazer acontecer. Então, acho que ele mais assim se assemelha um pouco com a gente tem essas atitudes, né, no nosso dia a dia. E Deus, né, Jesus, junto com Deus, né, eles foram muito sábios né, eu vi numa palestra muito tempo atrás, mas por que Jesus veio na Terra encarnado como homem? Então, por que ele não veio com mais 12 anjos ou espíritos evoluídos encarnados junto com ele? Aí o palestrante falou, né? E você ia se identificar com isso em algum momento, né? De olhar lá os 12 apóstolos, todos perfeitos, e Jesus mais perfeito ainda, né? Você ia se identificar em algum momento com isso? Então, os apóstolos, eles são homens, né? Eles são seres humanos, são pessoas que erram, pessoas que estão ali para aprender com Jesus. Então, eles em nenhum momento são perfeitos, entendeu? Eles estão ali aprendendo assim como a gente aprende também, né? E até o Haroldo falou numa palestra também que eu já vi há um tempo atrás, falando imagina acordar todos os dias, né? E pescador acorda cedo, né? A gente sabe, né?
acordar todos os dias, né? Eu sou um apóstolo, acordo todos os dias e Jesus, a perfeição está do meu lado, né? Era bem, né, de pessoa, o impacto disso, né? Todos os dias eu acordo e tá lá o exemplo de eu não posso acordar nem reclamando. Tipo, hoje eu queria ficar na cama até mais tarde. Não pode, porque, pô, Jesus está do seu lado, entendeu? Então você pode dar um fio, porque, né? Vai reclamar com Jesus do seu lado? Enfim, então foi como eu falei, né? Pedro é um dos apóstolos de Jesus, dos 12 apóstolos. Ele era pescador, ele nasceu em Betsaida, né? Mas ele morava nessa época, né? Com todo esse cenário, né? Da sogra dele, enfim, ele morava em Cafarnaum, e ele era filho de Jonas, irmão de André, que também era um dos apóstolos, né? André. E era o típico homem da época. Ele era simples, né? Pescador, né? Era um trabalhador, né? Porém, ele era direto e impulsivo, né? E a gente tem várias cenas, né, ao longo da Bíblia. Acho que também aquela cena dele querer pegar a espada e cortar a orelha lá de não sei quem, acho que também foi com ele, né? Se eu não me engano. E a cena também de Jesus falando que ele ia negar ele 3 vezes, ele falou, não, que isso, não vou fazer isso. Na primeira oportunidade, estava lá ele, né, pagando a língua, né, igual a gente sempre faz, né, a gente paga muita língua. Então, eu acho que ele se parece muito com a gente, entendeu, nesses aspectos. E eu acho que foi muito sábio, né? As escolhas de cada apóstolo, se a gente pegar e estudar, né, a personalidade de cada um, não tem como a gente não se identificar, pelo menos com um, né? Então, eu acho que até nisso, com certeza, né? A gente sabe, né? Até nisso tudo foi muito bem pensado, muito bem, né? Pela espiritualidade, com Jesus, com Deus. Então, até nisso eles pensaram que quando a gente olhasse, né, para esses apóstolos, a gente também se identificasse, né? E eles aprenderam, né, muito com Cristo, e a missão deles foi muito bonita, né? Até hoje, né? Assim como a gente lembra de Cristo, né, pô, com todo o seu evangelho, com tudo, a gente também lembra dos apóstolos, né, que eles também estavam em todos esses episódios junto com Cristo, auxiliando ele, né? Então, foram homens muito importantes. Então, acho que mais ou menos isso, né? Apesar dele ser simples, ele tinha os seus momentos, né? Os seus deslizes, né? E assim somos nós. Então, acho que dá para se identificar bastante com Pedro. Fátima, quer falar? Quero. Eu fiz Pedro, mas a Lívia foi perfeita, não precisa acrescentar mais nada. E, assim, a sogra me chamou muita atenção. Fui procurar alguma coisa sobre ela, mas não fala nada, só fala dessa parte da cura mesmo. É a única coisa que tem no Evangelho é sobre essa cura. E, assim, o que me chamou a atenção foi a mesma coisa que a Lívia comentou na outra parte do estudo, dela se levantar e ir para os afazeres dela. Então, assim, a gente sabe que a febre não é a doença, ela é um sintoma da doença. Então, Jesus sabia qual era a enfermidade dela, né? E quando ele vai lá e com o seu poder moral, né, e cura essa mulher, ele sabe quem ele está curando. E certamente, como ele não fazia nada por acaso, como ela acabou de citar ali, tudo tinha uma exemplificação, tudo tinha um ensino, né? Por trás de tudo que Jesus fazia. Aqueles 12 apóstolos, né, e principalmente Pedro, estava acostumado a conviver com essa mulher e sabia das suas qualidades e talvez dos seus defeitos também. E ela estava ali enferma. E Jesus veio e a curou, e ela levantou, né, se ergueu e o serviu. Então, você pensa assim, ela estava pronta, né? Porque, às vezes, não se produz a cura, igual a gente estava falando aqui das pessoas que passam pelos tratamentos e depois vão embora e retornam, né? Jesus também fez muito isso. Não foi uma cura, né? Ele curou ali naquele momento, mas as pessoas voltaram para outras situações erradas e acabaram se afundando de novo nas doenças, mesmo que não fosse a mesma doença.
curou um paralítico. Ele não voltou a ficar paralítico, mas ele contraiu outros pecados, entendeu? Outros erros, né? E acabou ficando doente de outras formas. Então, quando fala que ela levanta e o vai servir, é porque certamente ela já estava pronta para receber essa cura, entendeu? Então, não foi um alívio da doença, foi de fato uma cura. Não foi só um alívio que ela teve ali. E o servir também é outro exemplo imenso para a gente, porque ela podia ter melhorado, ficado muito feliz e saído para festejar, né? Para, né, agradecer, contar para todo mundo, olha, estou curada. Não, ela automaticamente ela foi fazer o quê? Cuidar daqueles que estavam ali, principalmente aquele que a serviu, que foi o que acho que foi a Érica que falou, né, da gratidão, do poder da gratidão. Então, acho que essa passagem que ela se ergueu e o serviu, eu achei fantástico. Eu não consegui descobrir o nome dela, não consegui descobrir nada sobre ela, mas, sem dúvida, ela teve um papel fundamental e, assim, muito importante, né? Muito significante para os nossos estudos e para a nossa vida. Alguém mais quer falar do quem? Eu também fiz Pedro, mas deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Forma grega da palavra aramaica Cefas, que quer dizer rocha. Mesma coisa. Vigor físico, impetuosidade do seu gênio. Acho que o Léo quer falar, amiga. Acho que ele levantou a mão. Léo, fale! Oi, boa noite. Então, eu só queria dar um pitaco aqui, acrescentar, né? Mais do que a Lívia trouxe de Pedro, né? Porque esse nome aqui de Pedro traz tantas coisas, né? E pesquisando aqui, a gente vê que o caráter dele, né, foi tão claro e forte, né? E mostrado para a gente através das escrituras, né? E a gente pode até confirmar através da literatura, que nunca vimos uma pessoa assim, tão forte, né, que lutou bastante ali. E nos evangelhos, tanto nos Atos e nas epístolas, a gente vê que é o mesmo homem que nos apresenta essa forma, né, de viver, mesmo, poderia dizer-se, dramático, né? Sempre mostrando aquele jeito ávido, né, ardente, impulsivo, às vezes, né? Ele mostra como o ser humano, né, quando ele toma essa opção de agir, né, ele consegue muitas coisas. E ele fez isso, né, nesse círculo, do seu círculo apóstolo, né, onde muitas das vezes, né, que a gente percebia até através da literatura escrita, dramas que eles passavam lá e Pedro segurava a onda lá e exercia essa grande qualidade, né? Por isso que Jesus dizia ele, né, construir uma igreja, né, sobre pedra, né? E Pedro, né, também traduzido lá no aramaico lá, se eu não me engano, Ceifas, esqueci o nome da palavra, quer dizer pedra, né? Então, através das suas mãos, né, através da sua força lá, ele conseguiu mostrar e ser esse grande apóstolo que nos representou bastante. Era só isso. E eu fiz também Jesus. Nosso Senhor foi denominado Jesus de acordo com as indicações do anjo José, do anjo a José. Em referência ao filho de Maria, designava a missão especial que ele vinha cumprir. E lhe chamarás por nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus, capítulo 1, versículo 21. A palavra Cristo vem do grego Christos, e quer dizer ungido, correspondente à palavra hebraica Mashiach. Tipo Messias, né? Que tem o mesmo sentido. Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe uma. Então, Lívia, fala o onde, quando. Bom, o onde a gente, né, na casa de Pedro, em Cafarnaum, apesar dele ter nascido em Betsaida, né, eu li que
Ele estava morando nessa época em Cafarnaum. E quando, provavelmente, a gente já sabe, entre 30 e 33 depois de Cristo, com aquela margenzinha de erro, né? A gente já está acostumado. Eu acho que eu já vou ler meu como, para eu poder, que eu já encerro a minha parte. Só falta isso para mim. O meu como eu botei assim. Nesta simples passagem, observamos mais uma cura de Cristo, mais um milagre sendo feito agora no lar de um de seus discípulos, Pedro, o que nos demonstra que dificuldades e provas também chegam para os que seguem a moral e o evangelho de Jesus, ou seja, para aqueles que estão conectados com seu lado espiritual. Cabe a nós receber esta cura, mas também tomarmos a atitude de nos levantar e seguir com nossos objetivos e propósitos, como fez a sogra de Pedro, que não caindo deliberadamente na fadiga e no vitimismo. Então, é essa parte, né, que mais me chamou a atenção, do ergueu e serviu, né? E é uma pena que não tem muitas informações sobre a sogra dele, né? Porque eu acho que parece ser uma mulher sábia, né? Parece ser uma mulher, né, bem sábia, né? Uma pena que só tem sobre isso, né? A Fátima falou que não consegui encontrar nada, eu também não encontrei nada a respeito. Mas devia ser uma pessoa bem sábia. E eu encerro por hoje a minha parte. Fátima está digitando, acho que ela quer falar. Fala aí, Fátima. As mulheres não eram muito citadas. Ah, é verdade. Era só isso que você queria falar? É horrível, porque assim, eu tô lendo. Filha, eu tô lendo. É que ela quer ir lá fora brincar com a amiguinha. Eu tô lendo Gênesis, né? Corrido, assim, né? E o fulano teve relações com a ciclana e amou ela e pediu ela para casar com ela. Gente, isso é relacionamento abusivo, pelo amor de Deus. Que horror! Eu estou chocada, né? Mas a gente tem que lembrar que é uma época muito distante, né? Mas umas coisas assim que eu fico chocada quando eu leio em Gênesis. Ainda hoje ainda tem, então, ainda mais 2000 anos atrás, como é que não era? Eu vou ler meu como, tá, gente? Tocou a mão dela numa atitude cuidadosa, atenta, Jesus, né, no nosso de quem sabe auxiliar, de quem tem compaixão, solidariedade, de quem é caridoso. Jesus a envolve nas vibrações elevadas do seu poderoso magnetismo curador. Vários grupos espíritas se dedicam ao alívio das enfermidades dos irmãos encarnados, pela aplicação dos recursos magnéticos. Este tipo de atividade, porém, não produz a cura verdadeira, apenas alivia. A carne doente serve de remédio para o espírito. A cura completa depende do próprio paciente, do seu progresso moral e espiritual. E lembrando aquela frase de Gênesis que a Jussara leu, o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem. Então, a gente tem que sempre fazer o bem, independente, tipo, Jesus, ele não queria saber se a pessoa ia embora, ele queria aliviar, ele queria curar, ele queria, entendeu? Ele queria fazer o bem, sem olhar pretensão. assim, né? Sem olhar assim, assim. ele vai me agradecer, ele vai me agradecer. Não, ele só queria fazer o bem. O que vocês escreveram aqui? Gente, estamos na mesma vibe. Jussara citou Gênesis e eu estou lendo, e Lívia também. Uhul! Quem mais quer falar? Eu quero. Eu não escrevi, gente, porque eu realmente me embananei toda. Eu até fiz muitas anotações dos meus estudos, mas não sentei para escrever nada hoje. Então, assim, vou tentar organizar meu raciocínio, ver se sai direitinho, vocês conseguem entender. Quando eu fui estudar, a ideia principal é a cura, né? E aí ele colocou aqui, não só Mateus, mas para a gente ver em Lucas também, 4:38, eu fui lá dar uma olhada.
Aí lá em Lucas diz assim: após levantar-se da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada com grande febre e rogaram-lhe por ela. E aí você fica pensando, né? Tentando fazer uma ligação dessa passagem para essa daqui, porque se ele citou aqui não foi à toa. Aí eu fiquei pensando, Jesus veio da onde? Da sinagoga. Então, assim, a importância, né, que tem a gente fortalecer a nossa fé antes de trabalhar na cura ou de desejar, né, a melhora de alguém, de fazer uma prece mesmo, que tenha eficácia. Você tem que estar conectado com a sua fé, seja lá a religião que for, né? É necessário você estar conectado com isso para que você faça um bom trabalho. Então, rogaram por ela, significa o quê? Todo mundo estava com aquela vontade que ela melhorasse, né? Tinha aquela vibração boa, aquela vibe boa, como diz a Jussara, para que aquela pessoa melhorasse. Então, assim, quando eu falei anteriormente que ela devia ser uma mulher que Jesus sabia da qualidade moral dela, sabia que ela de fato seria curada e não aliviada, ficou tudo mais fácil. Por quê? Estava ali a vontade dela, estava ali a vontade de todos que estavam ali pedindo por ela, né? E eles tinham acabado de sair da sinagoga, né? Que para eles era a religião deles. Então, assim, estava tudo conectado para que essa mulher de fato melhorasse. E, assim, em relação à cura, né? Trazendo para os nossos dias, para a nossa vida, a gente sabe que as doenças elas estão no nosso interior, né? Tem doenças que estão no perispírito que a gente trouxe de outra vida, e tem outras que a gente adquire aqui, nesse momento. E a gente só vai se curar quando a gente se cura por dentro primeiro, porque a cura vem de dentro para fora. Eu acho que foi a Ju que falou alguma coisa, ou foi a Suzana que falou, foi a Suzana, da flecha envenenada, né? Que vem a palavra, entra em você, aquela raiva, depois sai, depois volta para você, é isso aí. Vai ficando intoxicado, né? com aquela, vai se intoxicando, vai ficando doente. Então, para a gente melhorar... Isso, Márcia, obrigada. Para a gente melhorar de fato, a gente tem que melhorar por dentro, né? E aí volta aquilo que a gente estuda sempre na doutrina espírita, que é a gente fazer a nossa reforma íntima, a gente aprender a se conhecer, saber das nossas limitações, que aí a gente para de dar murro em ponta de faca e começa a fazer de fato aquilo que a gente sabe que já consegue. Não adianta a gente querer acompanhar todo mundo se a gente vê que a gente não consegue. E a gente fica mais doente ainda, porque você vai se sentindo incapaz, você começa uma coisa e não termina, vai virando uma bola de neve e a gente vai ficando cada vez mais doente, que é o que a gente vê hoje, nesse mundo de fantasia aí que todo mundo vive, nas redes sociais, que tem que acompanhar tudo, tem que ver tudo, tem que fazer tudo e acaba não fazendo nada. Então, assim, eu acho que o principal aqui é a gente ver qual é a minha doença, né? Eu estou doente disso, então o que eu faço para me curar? Né? A gente tem que querer ser curado, porque muita gente quer o alívio. Eu estou com dor, eu quero melhorar da dor. Aí vai na igreja, vai no centro espírita, vai num monte de lugar, aí tem o alívio. Aí volta a cometer um monte de erros, igual todo mundo citou aí, e volta tudo de novo. Aí começa, vai e vem. Tem uns que entram numa religião, entram em outra, não se acham em lugar nenhum, porque querem só o alívio. A gente precisa da cura, e a cura ela é um processo, entendeu? A cura ela não é imediata, é um processo, e o processo leva tempo. Eu anotei aqui aonde? Tá. Para a gente passar bem por esse processo, a gente pode fazer o uso da prece, das atitudes de caridade, que é o que a gente aprende, né, na doutrina, principalmente, né, que quando você está ajudando o outro, você está esquecendo um pouco dos seus problemas, você está se melhorando, está melhorando o mundo ao seu redor, você está dando bons exemplos. Isso são os remedinhos, vamos dizer assim, né? O adubo para que você vá melhorando, né? E aí você, sim, vai se curar, vai tendo um alívio, aí você fica doente de novo, você comete um erro, fica mal de novo, mas aí você cai na prece, cai na ajuda, cai no trabalho, e aí vai melhorando, que vai chegar uma época que isso vai virar um hábito, né? E aí você já vai estar fazendo sem pensar na doença. E aí você já está curado. Eu entendi dessa forma.
Quem vai falar agora? Oi, você vai mandar outro link ou eu posso falar nesse mesmo? Posso falar? Pode falar. Tá, falando das doenças, eu assisti novamente, né, com a Mocidade, o Nosso Lar, o filme Nosso Lar, né? Semana passada a gente fez uma sessão cinema, né, pelo Rave, aquele aplicativo, é muito divertido assistir o filme com eles. E eles vão comentando o que eles estudam, né, Lívia? Muito legal. E eles vão comentando, colocando lá com a gente, igual tal coisa que a gente já estudou, enfim. E aí, a importância, como a Márcia falou das emoções, que as emoções vão afetar diretamente, tem uma parte, que eu até anotei, não vou achar agora, mas no Livro dos Espíritos, que fala para a gente vigiar as nossas emoções, para a gente ter atenção às emoções, né? Porque é a brechinha que dá para a doença chegar, né? O que nos adoecem, as coisas que nos adoecem vêm por intermédio das emoções. Aí tem uma cena no filme que vocês devem lembrar, todo mundo aqui já deve ter assistido, que André Luiz, ele está lá no Nosso Lar e de repente ele quer ir lá na casa dele e ele se depara com a mulher com outro novo marido. E no mesmo instante que ele foi tomado de ira, né? Ele, ciúme, tudo, apego, né? É minha mulher. No mesmo instante ele foi parar no umbral novamente. Ou seja, e aí vem as dores emocionais, que aí vão gerando dores físicas e assim vai. Então, é importante a gente vigiar nossas emoções. Márcia falou do fígado, da raiva, que vai lá no fígado, e outros órgãos aí que a gente vai associando às doenças, né, com as emoções. E acho que vale muito a pena a gente detectou que a gente sentiu raiva, não é negar que a gente sente raiva, porque a gente sente, a gente é ser humano, estamos aqui para isso, né? É sentir, mas não se apegar a isso. Não ficar apegado à raiva. E aí vai gerar rancor, e aí vai ser pior. E aquilo vai fazer morada, né? Morada em você, através das doenças. Então, acho que a gente pode estar pensando nessa questão também das emoções. Acho que vale muito a pena a gente vigiar. Não negar, porque não tem como, né? Ninguém aqui é santo. Chama os comerciais. Opa! Comerciais, voltamos já já. Não saia daí. Bora! Roda, roda, roda e avisa. 1 minuto pro comercial. Alô? Cobrança por causa... Ou era cobrança por causa de vestibular, porque meus pais, né, falaram, ó, vai ter que passar por uma faculdade pública, porque a gente não tem condição de pagar uma particular, né? Para mim e para o meu irmão, né? Complicado. Então, atacava logo a gastrite. E eu fiz muito assim, eu fui ao médico, né? E consegui tratar por meio de medicação, mas também eu tive muito acompanhamento também do centro espírita na época, né? Muito acompanhamento também espiritual, do porquê que essa ansiedade surgia, né? Porque eu me cobro muito até hoje, né? Mas na época era pior ainda, né? Para mim era um martírio fazer uma prova de física, química, porque eu não gostava, não entendia, mas eu sabia que eu tinha que tirar uma nota boa, né? No final dava tudo certo, mas tinha o drama antes, né? Então, eu tive tanto cuidado com a medicina terrena quanto com o espiritual, né? E às vezes tem coisas que não adianta a gente cuidar. Mas eu já fui em 500 médicos. Tá, mas tu tá cuidando do seu espiritual, né? Claro, o médico daqui, né? A gente tem carne e osso. Ele vai nos ajudar na cura, com certeza. Mas como é que está o seu espiritual? E me chamou a atenção isso em relação ao que a Ju falou, né? Que tem gente que está triste, né? Abraça a tristeza, né? Até gosta de estar assim, né? Tem até um meme, né? Que se eu tô triste, eu boto uma música mais triste ainda para ficar, né? Pior ainda. Então, eu estou me cuidando no médico, beleza, mas e como está o meu espiritual, né? O espírito, né? O nosso espírito é o que rege tudo isso, né? Que a gente tem. E como é que ele está, né? Ah, mas eu fui no melhor médico.
ok, mas vamos cuidar também do espiritual, que também é muito importante, né? Tem que ter esse combo, né? Tem que ter esse conjunto. Não adianta cuidar de um e não cuidar do outro, né? O que acontecia também com muita gente no centro que eu frequentava, né? Frequento hoje online também, né? Dos meus pais, né? Muita gente ia lá à procura de um tratamento espiritual, fazia esse tratamento, exatamente, é o combo, fazia esse tratamento à risca, né? Perfeitamente. Quando terminava o tratamento, nunca mais voltava ao centro, né? E o dirigente falava com essa pessoa, olha, seu tratamento está acabando, mas continua vindo aqui, não precisa ser toda semana, que às vezes a pessoa trabalha, né? Chega tarde, cansada, mas bem de 15 em 15 dias, né? A pessoa sumia. Então, e às vezes, depois de meses, voltava com o mesmo problema. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que a gente só sente quando o corpo tá doendo, né? A gente esquece que a gente também tem espírito às vezes, né? É quando a coisa tá feia mesmo, que a gente está sentindo dor no corpo, né? É que a gente fala, epa, tem alguma coisa errada, né? Mas o espírito também fica doente e a gente também tem que cuidar dele, né? Nossa, e agora essas doenças, só acrescentando um pouco o que a Lívia está falando, as doenças agora, nesses tempos que a gente está vivendo, as espirituais, as mentais, né, estão assim bombando. E eu digo isso porque tem pessoas, né, muitos alunos me procurando por recomendação médica. Olha que não era assim, né? Então, hoje em dia, eu recebo alunos que... Ontem mesmo veio uma aluna nova, porque a endócrino e a ginecologista sugeriu, encaminhou, falou para ela fazer yoga. Então, antigamente, a medicina não era uma coisa assim... Está indo para a parte holística, né? Tratando o todo. Né? E eu vejo cada vez mais como os médicos, até psiquiatra. A gente tem uma amiga em comum, eu e a Su, psiquiatra, a psiquiatra indicou que ela fizesse yoga. Então, você vê que... Deixa eu te falar uma coisa, Sara. Atualmente, dentro da política e estratégia em saúde, o yoga está inserido. O yoga e a parte já está inserida. Integrativa. Na parte de tratamento, É o que eu estou falando. Agora, assim, não são em todas as faculdades que têm as cadeiras de disciplinas, né, que adotam. Mas, futuramente, com certeza, vai ter que ter, porque isso tem que ser desenvolvido no profissional. Entendeu? Porque é um ser integral. Ele é corpo, mente, espírito, né? Ele é muito mais do que o corpo. Mas isso a Organização Mundial de Saúde já está aceitando. Por isso que os médicos estão indicando. Os mais atualizados, lógico, né? Que busca, né? Sim, é verdade. Eu sabia, assim, dos tratamentos integrativos, né? Terapias integrativas, de Reiki, né? O Reiki já tem um tempão, mas o yoga eu estou vendo agora, assim, muita gente, né? Que, minha médica mandou, a psicóloga encaminhou. Eu tenho vários alunos que, por recomendação médica, um ou outro é tipo assim, porque eu gosto de fazer yoga, é porque eu amo yoga. Não, quase nem sei se eu tenho, assim. Todo mundo é por causa de algum problema físico ou mental que procurou, não porque... Não procuro yoga como uma alternativa preventiva. Não é uma coisa de prevenção, né? Eles já vão para sanar ali o problema. Acho que é melhor a gente usar antes que a gente precise, né? Fazer uma meditaçãozinha, cai bem, enfim. Vocês estavam falando aí, né, dessa parte, e eu vou contar aqui um depoimento rapidinho do que aconteceu comigo, porque fica, né, do nosso perispírito alguma coisa, né? E não adianta a gente tentar tirar do corpo físico, que acaba voltando do perispírito, se você não tiver curado lá dentro, né? E há mais ou menos aí uns 14, 13 anos atrás, eu tentava engravidar, né, com problema no útero, e fiz uma operação, e aí o útero
parece que o médico me falou que tinha um formato tipo um triângulo e o meu tinha ficado mais tipo um coração, porque aqui ele tinha tirado o negócio que estava no músculo do útero. Ele tirou, é um adenomioma, era uma adenomioma. Ficou com outro formato útero, mas ficou funcional, e aí eu tentava engravidar, ia tentar engravidar, né, naquele tratamento. E aí, vamos lá, vamos tentar, não sei o quê. E com dores horríveis, graças a Deus, hoje eu não sinto mais nenhuma dor, nada, 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 nada. Mas aí, logo em seguida, né, não consegui engravidar e fui fazer novos exames. O que estava lá? Adenomioma, novamente, no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Se criou de novo ali, né? Quer dizer, o meu perispírito, ele estava ali no meu útero e não adiantava tirar dali com cirurgia nem nada, porque ele ia voltar. E assim, eu não fazia outros tipos de tratamento, né? Hoje em dia, os médicos encaminham, como a Jussara falou, para o yoga, faz tratamento holístico, faz isso, faz aquilo. Mas, graças a Deus, hoje em dia já não tem mais. Tem até que voltar a fazer exame para ver o que aconteceu, porque eu não sinto mais nada, mas na época eram muitas dores e tal. E aí eu queria só deixar aqui registrado, né, que não adianta você tirar do corpo físico, se tiver lá no seu perispírito, se for para você ter aquele probleminha, ele vai voltar. Entendeu? Igual no nosso estudo mesmo, né? Que a gente fez o estudo agora, que não adiantava Jesus curar certas pessoas. Às vezes, acabava voltando aquele problema, né? Aquela doença. Porque era para você passar por aquilo e assim, e se é para você passar por aquilo, que você aceite, né? Sem murmurar, sem ficar se fazendo de vítima, sem nada, e abençoa, segue, é para sua evolução, é para o seu bem, né? Tá curando o meu espírito, né? Tá curando, nesse caso, o meu perispírito. Numa próxima reencarnação, com certeza, de repente, vai vir até com uma marquinha, alguma coisa assim, ali, mas já vai estar mais limpo, né? Mais curado. Alguém mais gostaria de falar? Isso. Que beleza de entendimento, porque nós temos a doutrina espírita, né? Imagina as pessoas que não acreditam que a gente permanece, né? É desespero total, porque como assim, né? A gente tem a certeza, nós temos a certeza que vamos reencarnar um dia. Então, o que é mais uma vida, né? Que a gente está vivendo agora? Essa vida é só mais uma. Claro que a gente não vai banalizar, a gente detectou o problema, a gente vai trabalhar para melhorar moralmente, porque a gente sabe que é por ali que vem, né? Mas que bom, porque outras pessoas que não têm esse entendimento, é desespero total. Complementando o que você falou que nós temos a mesma enfermidade, na minha segunda cirurgia que eu fui fazer com o nosso médico, eu fiz antes 6 meses de tratamento espiritual, lá no Frei Luiz. E aí, quando ele abriu a minha barriga, ele só encontrou três focos apenas de endometriose. A primeira vez, a minha barriga era toda tomada de endometriose, só que eu não tinha nenhum sintoma, não sentia nada, vida normal. Então, não tratava porque eu não sentia nada. E aí, dessa segunda vez que eu fui operar, só tinham 3 foquinhos. Eu tratei no Frei Luiz direto ali, a gente ia direto. Depois de lá, eu também estou precisando voltar para saber como é que está por dentro, né? A gente vai saber como é que está nosso espírito, né? Como é que está nosso caminhar, né? Vamos ver. Depois eu conto para vocês, viu? Para a Márcia, que gosta de saber, quem mais? Deixa eu ver. Todos. O expurgo, né? Tem que sair. Olha lá! Vou falar igual como é que é o nome? O Feitosa. Ele fala que quando desencarnar, já deixou lá a ordem com a mãe dele, né? Ele vai desencarnar e pedir para a mãe dele, bota uma plaquinha assim em mim, trabalhador, que eu vou para um grau. Quando eu acordar lá e encontrar todo mundo, aí, hein? Você aqui, estou trabalhando. Estou trabalhando.
Eu achei o máximo, a minha cara. Estou trabalhando. Vamos fazer a nossa prece final. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, vou escolher a Fátima. Fátima, é você. Só quero dizer que foi muito bom. Um estudo pequenininho. Acho que foi maravilhoso, com os relatos também pessoais, que contribuiu para caramba. E é isso. Só agradecer. Fátima não quer. Se eu puder complementar, eu quero dizer que o que fica para a gente desse estudo, né, que também foi falado das pessoas que gostam de ficar reclamando, né, tem a doença e às vezes até gosta de usar ela como desculpa, a gente está disposto a deixar aquilo que adoece a gente está disposto a desistir daquilo que adoece, né? Porque muitas vezes o fumante sabe que pode ter uma doença, ele não quer largar. Uma pessoa que tem um problema de estômago sabe que tem uma dieta a seguir, mas segue meia boca. Uma pessoa que, de repente, está com ansiedade lá no alto, né, por causa das redes sociais, mas não quer abrir mão de continuar usando as redes sociais. Então, assim, vamos parar para pensar. A gente quer deixar aquilo que está fazendo mal para a gente? O livre-arbítrio é nosso, né? Primeiro, a gente tenta identificar o que está adoecendo a gente. Conseguiu? Porque, no fundo, a gente acaba sabendo o que é. Aí é tentar tratar, né? Aquilo que eu falei. Devagar, a gente não vai conseguir de uma hora para outra, mas vai ser devagar, vai ser um processo. Agora, primeiro, a gente tem que estar disposto a encontrar essa cura, né? Deixar de lado aquilo que está fazendo mal a gente. Então, a Fátima não quer fazer a prece, né? Fazer o quê, né? Érica, é você que vai fazer a prece. A Fátima não quis fazer a prece, fiquei chocada agora. Só uma coisa assim, me chamou a atenção, porque eu não estou com ela aqui no vídeo, e assim, a Fátima não fazer a prece, enfim, mas ela não quer fazer, eu faço, então, e agradeço a oportunidade. Então, tá certo. Um beijo a todos os corações. Vamos orar, agradecer a Jesus, a esse momento que nos foi ofertado na noite de hoje, em comunhão, juntos ao estudo do NEP, e rogamos ao teu coração generoso, Mestre Senhor, por cada um de nós, pelas nossas necessidades, as nossas dificuldades, e nesse momento nos colocando em gratidão pela oportunidade deste momento. Que junto ao teu coração generoso, a esses benfeitores amigos, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, Senhor, nós pedimos a permissão para o término do estudo da noite de hoje. Que assim seja, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Fátima, para de bobeira. Você tem que fazer a prece. Gente, eu já tentei. Até quando eu fazia as reuniões lá no Fé, era um sacrifício. Por quê? A minha forma de fazer prece assim, eu converso com Deus. E aí, quando eu estou assim, diante de todo mundo, eu não consigo, porque eu tenho que falar alguma coisa que caiba para todo mundo. Aí, o que acaba acontecendo? Eu acabo fazendo um troço ensaiado, engessado. Chegou um período lá no Fé que eu levava uma prece pronta e falava, gente, hoje eu vou ler essa mensagem, essa prece de Emmanuel, de fulano, de Bertrando, porque realmente eu me sentia muito mal, porque eu falava assim, eu não consigo pensar numa prece para todo mundo, eu penso numa prece íntima para mim, eu ainda não evoluí, gente. Bora treinar, Fátima. Olha essas belezas aí, ó. Luana, filha de Márcia também estão aí. Olha que delícia! Tá linda essa foto de hoje. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Beijo. Até quarta-feira que vem. Queridos, tudo de bom. Luana! Tchau, pessoal. Dá